Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Imagina a seguinte cena. Uma sala de aula super comum, sabe? A lousa cheia, alunos prestando atenção. Aí uma professora de história, bem no meio de uma explicação qualquer sobre a antiguidade, comenta, tipo muito de passagem, que não acredita em Deus. Só um comentário casual dentro do contexto. Exato, apenas um detalhe. Mas no dia seguinte, a direção chama essa professora para uma conversa e ela recebe uma advertência super severa. Nossa, sério? Sério. E o motivo que a coordenação deu foi que, como ela é uma figura de autoridade ali, a descrença dela influenciaria os alunos de um jeito negativo. Disseram para ela de forma bem categórica que a sala de aula precisa ser um ambiente neutro. Ou seja, a religião, ou, no caso, a falta dela, tem que ficar do portão para fora. Isso mesmo. E até aí, olha, o argumento da escola parece ter uma lógica, né? Aquela velha defesa da neutralidade. Sim, parece fazer sentido numa primeira olhada. Pois é, mas segura bem essa imagem da neutralidade, porque a história continua. No dia seguinte, nessa mesmíssima escola, rola uma infração grave no pátio com um grupinho de alunos. A direção não consegue achar os culpados e decide fazer o quê? Deixa eu adivinhar, castigaram todo mundo. Bingo! Deixaram a turma inteira de castigo. E aí, quando os pais foram lá reclamar dessa punição coletiva, sabe como a direção justificou? Como? Usando aquela frase clássica. Disseram que os justos pagam pelos pecadores. Caramba! Quer dizer, num estalar de dedos, um princípio puramente bíblico vira a regra institucional da escola. Exatamente. E ninguém, absolutamente ninguém, questionou a tal da neutralidade nessa hora. Então isso meio que obriga a gente a perguntar, será que a gente está diante de um senso de justiça universal? Ou tem uma balança completamente desregulada na nossa educação? Olha, essa é a definição perfeita de águas turvas. Porque, como sociedade, a gente exige uma precisão cirúrgica de neutralidade de um lado, mas aceita e até aplaude uma moralidade institucionalizada do outro. Fazemos vista grossa. Pois é. E o foco da nossa imersão de hoje é investigar justamente essa engrenagem invisível. Nós vamos mergulhar num texto fascinante chamado Neutralidade, Assimetria e Laicidade, o dilema silencioso da sala de aula. Um título de peso, hein? Muito. Esse tema chega até nós com a curadoria do Jorge Guerra Pires. É bem interessante notar o perfil dele. Ele é PhD em bioinformática, tem uma baita carreira acadêmica em instituições fortes aqui no Brasil e na Europa, mas nos últimos anos ele fez uma transição muito legal. Ah, ele mudou de área. Sim, ele passou a usar essa base sólida que ele tem de raciocínio lógico e ciência para escrever sobre política, religião, ateísmo e pensamento crítico. E a missão da nossa análise aprofundada hoje é usar essa ótica dele para explorar uma pergunta central bem provocativa. Que é qual, no caso? Afinal de contas, poderia um professor descrente expressar a sua descrença aos alunos? Certo, vamos desdobrar isso. Porque, para quem nos ouve, a primeira coisa que a gente precisa encarar de frente é essa própria ideia de neutralidade. De onde que vem essa cobrança quase robótica de que o professor tem que ser uma lousa em branco? Exato. E se a gente for olhar a base teórica disso, a gente esbarra direto no sociólogo Max Weber. Weber, claro. Ele tinha uma visão bem definida sobre esse ideal clássico da educação. Pro Weber, o professor deveria ser estritamente um mediador. A ideia era que ele deixasse os juízos de valor, as paixões políticas, as crenças,
tudo isso no cabide lá fora. Como se a sala de aula não fosse lugar de jeito nenhum para persuasão ideológica, né? E, assim, faz muito sentido no papel. Se eu sou aluna, eu quero aprender história, não quero ouvir sermão do professor. Sem dúvida. Soa muito razoável numa sociedade plural. Porque, pensa bem, o professor tem o microfone na mão, tem o poder da nota e a autoridade máxima ali. Se ele não botar um freio nas próprias convicções, a aula pode virar imposição muito rápido. Faz todo sentido. Mas a gente sabe que a realidade é bem mais bagunçada. Com certeza. E o contraponto a essa visão do Weber vem de pessoas como o educador Paulo Freire. Ele argumentava uma coisa muito mais profunda, que essa neutralidade absoluta é, na prática, uma ficção, é um mito. Uhum. O Freire lembra a gente que toda prática educativa já tem valores embutidos. Pensa na escolha do livro didático, por exemplo. Isso já é uma escolha política. Nossa, sim. O jeito que um assunto polêmico é tratado, ou até pior, aquilo que a escola escolhe não ensinar. O silêncio também é uma tomada de posição, né? Exatamente. Para o Freire não existe ausência de valores na educação. O que existe é a invisibilidade de alguns deles. Sabe, pensando nisso agora, me veio uma imagem que eu acho que ilustra bem para quem está acompanhando a gente. É tipo tentar desenhar um mapa mundi sem ter um ponto de observação. Como assim? É impossível. Para você desenhar qualquer mapa, você precisa estar pisando em algum lugar, olhando de uma certa perspectiva. Se a pessoa desenha a Europa no centro e no topo do mapa, isso é uma escolha, não é neutro. Perfeita analogia. Então, a grande provocação que fica para quem nos ouve agora é: se é fisicamente e intelectualmente impossível ser 100% neutro, quais valores estão operando em silêncio dentro da sala de aula hoje, disfarçados de neutralidade? Olha, essa é a pergunta de ouro. E para entender como esse mapa foi desenhado aqui no Brasil, as fontes trazem um resgate histórico da historiadora Juliana Cavalcanti, que é de explodir a cabeça. Ah, eu li essa parte, é chocante. Sim, ela volta lá no século XIX, no Império e início da República, para mostrar como nosso currículo escolar foi formado. Ela aponta que as nossas instituições históricas e geográficas, que definiram o que seria ensinado, já não nasceram neutras de jeito nenhum. Elas moldaram o currículo silenciando, de propósito, as narrativas das mulheres, dos negros, dos indígenas. Exato. Todo o nosso alicerce educacional foi construído sobre uma ótica europeia e estritamente cristã. Tem um exemplo visual dessa época que a Juliana analisa no texto que eu achei um verdadeiro soco no estômago. É aquela pintura famosa, A Redenção de Cã. Sim, essa obra é o retrato perfeito da mentalidade que construiu a nossa chamada normalidade. Para quem não lembra, a pintura mostra uma família. E tem uma senhora negra, a avó, com as mãos levantadas para o céu, agradecendo a Deus porque o neto dela nasceu branco. É muito pesado. É fruto da miscigenação. E o título faz referência à maldição de Cã, que é um mito do Antigo Testamento. Naquela época, intelectuais e autoridades distorceram essa história bíblica para justificar a escravidão e promover aquela política absurda de embranquecimento da população brasileira. E o ponto central aí é que os nossos prédios escolares, a arquitetura, os currículos de história, nasceram mergulhados nessa mentalidade religiosa e eugênica. Isso. Então o que a gente chama de oficial ou neutro já nasceu apagando de forma violenta as experiências que não fossem cristãs ou brancas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque se o terreno já nasceu inclinado desse jeito, lá no Império, a gente vir hoje e defender a neutralidade não corrige a balança. Claro que não. Só congela o desnível. É manter tudo do jeito que tá. Mas a dúvida que fica é como é que esse desnível se sustenta por tanto tempo sem as pessoas perceberem. Como que a gente normaliza isso? O que é fascinante aqui é entender a mecânica dessa invisibilidade. Aí entra um conceito do Antônio Gramsci, a hegemonia cultural. Ah, o Gramsci explica bem isso. Sim. Ele mostra que a hegemonia não acontece só na base da força bruta ou da lei autoritária. Ela acontece quando uma tradição, tipo uma religião dominante, fica no poder por tantos séculos que os símbolos dela deixam de ser vistos como imposição. Viram paisagem. Exato. Passam a ser lidos como cultura, como normal. É que nem a poeira num móvel. Você acostuma tanto que acha que aquela é a cor da madeira. Ele conta de uma vez que visitou a escola estadual onde ele estudou quando criança
E logo na entrada da escola, que é uma instituição pública, laica, sustentada pelo nosso dinheiro, tinha o quê? Uma Bíblia enorme. Isso. Uma Bíblia aberta em destaque, muitas vezes até com aquela placa de "Esta é a palavra de Deus". E tem um contraste muito bom que a Ângela Soligo, professora de psicologia da Unicamp, adiciona nessa discussão. Ela diz que, nas reuniões de planejamento da escola, ninguém acha estranho parar o calendário para celebrar a Páscoa cristã, ou montar presépio. É visto como folclore, né? Confraternização. Exatamente. Mas tenta um professor de história incluir um capítulo sobre a cosmovisão africana, sobre os orixás para ver o que acontece. O clima pesa na hora. A escola já barra, diz que não é adequado, que vai ofender os pais, ou a que foge da neutralidade. É uma simetria gritante. Chega à beira o absurdo. É uma inversão de valores acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Porque pensa só, se um professor entrar na sala, cita um versículo da Bíblia para dar um conselho, isso é costume, ninguém liga. Faz parte do dia a dia. Mas se a professora lá da nossa história do começo é questionada e diz abertamente, sou ateia, os alarmes disparam. Ela não estava pregando o ateísmo, ela só estava existindo e respondendo uma pergunta. Mas a escola lê isso como uma intervenção perigosa. É a quebra inaceitável da neutralidade, segundo eles. Pois é. Isso me faz querer dar uma pausa e convidar o nosso ouvinte a olhar em volta. Quantas coisas na nossa rotina, nos hospitais, tribunais, nas escolas, são puramente ideológicas ou religiosas, mas a gente aceita como mobília porque sempre estiveram ali. É uma reflexão essencial. E é fundamental a gente voltar para o caso daquele castigo coletivo da escola, porque ele mostra as consequências práticas e até jurídicas desse dilema. Verdade. A parte da lei é importante. Muito. A direção que censurou a professora em nome da neutralidade usou a regra do "os justos pagam pelos pecadores" sem o menor pudor para castigar a turma. E tem um detalhe jurídico aí que muita gente passa batido. Que isso é contra a lei, né? Viola a Constituição. Totalmente. Tem um princípio no nosso direito chamado intranscendência da pena. Basicamente significa que a punição não pode passar da pessoa que cometeu o delito. Se 3 alunos quebraram a carteira, você não pode deixar 40 alunos sem recreio. Exato. Cada um responde pelo próprio ato e ponto final. E se a gente conectar isso num panorama maior, o que fica claro é a chamada teologia do domínio operando na prática. Explica um pouco mais isso para quem nos ouve. A teologia do domínio não é só você exercer a sua fé em paz. É um projeto político. É a ideia de que uma visão religiosa específica tem que governar as instituições públicas. A hegemonia é tão grande que um diretor de escola se sente mais respaldado por um provérbio bíblico do que pelo estatuto da criança e do adolescente. É chocante quando a ficha cai. Mas olha, sendo bem pragmática e fazendo advogado do diabo aqui por um minutinho, Manda. um professor é uma figura de muita autoridade para um adolescente, certo? Se uma professora diz que é ateia, isso não pode chocar ou deixar confuso um jovem que vem de uma família super conservadora? Não seria melhor para todo mundo ela só não tocar no assunto? Essa é a objeção clássica. E a resposta passa por entender a diferença entre expressar quem você é e doutrinar. Quando uma professora cristã usa um crucifixo ou fala "fique com Deus" no fim da aula, ela também está revelando a identidade dela para o aluno. E ninguém diz que ela está ofendendo as famílias de outras religiões ou os ateus. Exatamente. A questão não é o silêncio, é quem é forçado a ficar em silêncio. O que a Ângela Soligo e o Jorge Guerra Pires explicam é que a laicidade não quer dizer apagar a identidade do professor. Quer dizer que o Estado não tem religião oficial. E quando você força o professor descrente a se esconder, você está mandando uma mensagem clara para os alunos. Você está dizendo que não ter religião é um motivo de vergonha. É quase um crime, enquanto a religião dominante é o único jeito certo de ter moral. É isso mesmo. E essa tentativa de enfiar uma única moral goela abaixo não para no pátio da escola. Isso vaza para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas. A gente vê direto vereador e deputado gastando um tempão e dinheiro público tentando passar lei para obrigar a ler a Bíblia nas escolas.
Sempre com aquela desculpa de precisamos combater a violência e resgatar os valores, né? Enquanto ignoram problemas gigantes, o sucateamento das escolas públicas, principalmente depois da pandemia, é absurdo. Falta professor, evasão lá no alto, saúde mental dos alunos destruída, infraestrutura caindo aos pedaços, mas o grande debate na Câmara é forçar livro religioso. É uma cortina de fumaça gigante. Sabe o que isso me lembra? É tipo você tá num ônibus escolar descendo uma serra, o motor funde, os freios falham, e aí a solução do motorista é trocar a música que tá tocando no rádio. Perfeito. Não resolve absolutamente nada. Nada, você não ataca a raiz da violência, que é a desigualdade e a falta de infraestrutura, enfiando uma leitura obrigatória lá. E como a professora Soligo pontua, colocar um texto religioso específico numa escola pública é um ato que exclui. Com certeza. Se fosse só por leitura reflexiva, eles iam sugerir ler o Alcorão também, ou narrativas do Candomblé, mas nunca fazem isso. Escolher uma matriz só mata a laicidade na raiz. E os efeitos colaterais dessa simetria vão além das paredes da escola quebrada. Eles impactam muito o ensino da ciência. Demais! Tem relatos muito preocupantes nas fontes sobre professores de ciências sendo hostilizados, até agredidos verbalmente na sala de aula, só porque estavam tentando ensinar a teoria da evolução do Darwin. A evolução, que é base da biologia, né? Pois é, o fundamentalismo está criando um ambiente onde teorias consolidadas viram uma ameaça à fé da família. O que é um falso dilema enorme, porque ciência e religião operam em campos totalmente diferentes. E quando a gente vai para as crianças menores, o impacto psicológico chega a dar um aperto no peito. Tem uma história da professora Soligo de uma criancinha do ensino fundamental, bem pequena, que entrou em pânico na aula. Ah, eu lembro dessa história. Ela começou a chorar desesperada. E sabe o motivo? Ela viu que a professora estava usando esmalte vermelho nas unhas. A criança implorava para a professora tirar o esmalte, porque ensinaram para ela, na igreja ou em casa, que vermelho era a cor do mal, coisa do demônio. Imagina o terror psicológico. É o condicionamento pelo medo. Plantam a ideia de inferno na cabeça de uma criança pequena, a ponto de uma cor de esmalte dar crise de ansiedade nela. É aí que a educação tem um papel vital. Como a Soligo diz, escola laica não é escola ateia, né? Exatamente. O Estado não tem que ensinar o aluno a acreditar em Deus, mas também não tem que ensinar a ser ateu. A escola não é inimiga da religião, o espaço da fé é a família e a igreja. O papel da escola é dar ferramenta científica e histórica para o aluno pensar por si mesmo, sem amarra de dogma. E o perigo é quando esse medo irracional bloqueia o acesso à ciência. E o pior, a gente vê essa lógica da hegemonia saindo da escola e invadindo a psicologia e a medicina. Sim, profissionais da saúde usando a crença pessoal para justificar coisa que é antiética. Vídeos casos daquela bizarrice da cura gay, que é proibida. Psicólogos violando regras do conselho para oferecer tratamento de reversão sexual, sendo que não é doença desde os anos 90. Parecem charlatões, não terapeutas. E na medicina tem muito médico negando atendimento legal, tipo aborto em caso de estupro ou risco de vida para a mãe por causa de religião. O médico tem todo o direito à fé dele, óbvio, no íntimo dele, mas ele não pode deixar isso sabotar a lei e o tratamento do paciente. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? A gente pega a perseguição ao ensino do Darwin, a pressão nos professores ateus, os políticos querendo Bíblia na escola. Fica a pergunta que sempre fazem. O objetivo da escola laica é, no fundo, transformar nossos jovens em ateus? É uma narrativa conveniente para quem quer manter o poder, mas é mentira. O ateísmo não é uma religião sem Deus que tem agenda para converter aluno. Como o Jorge Guerra Pires aponta, o ateísmo, na maioria das vezes, é só uma possível consequência do pensamento crítico. Uma de várias, né? Sim. Ele faz uma correlação ótima. Pega os países super seculares, com democracia forte e IDH altíssimo, tipo Suécia ou Noruega. O índice de descrença lá é enorme. E não é porque as escolas escandinavas estão doutrinando ateu. É porque as pessoas têm acesso à ciência e têm estabilidade social.
Exato. Quando você tem bem-estar social e conhecimento para pensar livre, a dependência de respostas dogmáticas diminui naturalmente. Isso amarra perfeitamente o nosso dilema silencioso da sala de aula. O que essa imersão de hoje escancara pra gente é que ficar defendendo uma neutralidade absoluta num ambiente que já nasceu desequilibrado só serve como escudo. Um escudo para proteger quem já tem um monopólio cultural, enquanto silencia os outros. Isso. A grande sacada que eu levo dessa conversa, e espero que quem nos ouve também leve, é que o perigo para a educação não está nas crenças que são ditas em voz alta. O problema não é o professor cristão, budista ou a professora ateia falarem no que acreditam, com respeito. O risco de verdade está nas crenças que operam nas sombras. Aquelas que julgam, apagam a diversidade e viram lei sem nem precisar assumir que são ideologia. Perfeito. E isso levanta uma questão final incrível para o nosso ouvinte pensar hoje. Se a nossa noção de neutralidade na escola foi moldada por essas vozes dominantes do passado, quais das práticas que a gente acha super normais hoje na sala de aula vão ser vistas como pura doutrinação pelos alunos daqui a 50 anos? É uma provocação e tanto para tirar a gente do conforto. Lembra daquele mapa do começo? Acho que passou da hora de parar de fingir que o mapa flutua no vazio e começar a olhar bem para onde a gente está pisando quando desenha. Com certeza. Fica o convite para quem está acompanhando a gente continuar afiando o pensamento crítico e questionando tudo em volta. A nossa imersão de hoje fica por aqui. Continue explorando as ideias e até a próxima análise aprofundada. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo.
O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.